Mas eles são muito bons executores, eles são fantásticos. Então, você quer desbravar, você fez uma tecnologia, quer implementar e testar, tanto é que o Salesforce, o segundo mercado foi o Japão. Quando eles saíram dos Estados Unidos, foi para o Japão, porque eles são um testador muito forte. Agora, a gente não aproveita tanto essa parte, porque a gente tem essa flexibilidade de pensamento no Brasil, a gente tem essa liberdade, essa criatividade, mas não pode ser uma coisa desorganizada. Então, o que tinha que aprender com o Japão? Como é que a gente organiza melhor essa criatividade nossa, né, para botar em prática o negócio? Então, pessoal, estamos direto do Conecta no Cubo, o evento aqui que está reunindo bastante gente, voltando a presencial depois de muito tempo e fazendo as entrevistas aqui, um bate-papo, bate-papos pra gente trocar ideia, gerando conteúdo. A gente sempre fala, né, que a agenda da galera é startup, de corporate, de investidor, de mercado, é tudo muito complicado, a galera de inovação, então esse é mais um papo assim. O Paulinho do Cubo falou, tem um pessoal bom pra vocês conversarem, pra gerar conteúdo, vamos sair cortes daqui. Então eu sou o Eduardo, sou o CEO da Mão que vou estar conduzindo. E eu quero que vocês se apresentem e contem por que vocês estão nessa mesa com a gente aqui. Perfeito, vou começar abrindo aqui. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito bacana a gente bater esse papo. Meu nome é Murta, Rodrigo Murta, mas o nome de guerra é Murta. Eu sou CEO da Lookbox, a gente é uma startup de Search Analytics. A gente facilita a busca de informação das empresas, levando uma experiência parecida com o Google. Então, quando você quer saber um dado de uma venda, um estoque, uma quebra, em vez de você ir num sistema, né, onde é que eu acho essa informação, a gente consegue simplificar isso usando linguagem natural. Exatamente o que a gente está falando aqui, né? Quer saber alguma coisa? Você vai lá e pergunta e eu tenho a resposta. É o que a gente faz no Lookbox. A gente acabou se cruzando aí, né? Bacana rever o Roberto aqui, que eu acho que é exatamente um pouco do propósito do Cubo, né? Dessa conexão. Mas, Roberto... Muito bom mesmo, uma oportunidade incrível rever os colegas empreendedores. Roberto Celestino, sou o Head de Digital Technology de inovação lá no grupo NTT Data. É um grupo global, gigante aí, a gente tem uma operação boa no Brasil, somos bons parceiros do Itaú, né, e do Cubo. E a gente tem uma operação de disrupção, né, de geração de tecnologias emergentes. E dentre as práticas que a gente tem um Open Innovation Contest, que é uma iniciativa que conecta executivos, empreendedores, clientes, né? A gente tem o propósito do win-win-win. E numa das edições a gente fez bem legal lá no Case, né? Junto com a B Startup. Foi um evento grande, bem legal. E aí a gente teve, por sorte, a Lookbox como grande vencedora. E aí a gente começou todo um relacionamento de geração de oportunidades, né? E aí é por isso que acho que o Paulo colocou a gente aqui, para falar dessa importante conexão que a gente tem aí. E como é que foi essa conexão? Contar um pouquinho de história. Como é que foi? Como é que vocês ganharam? Eu acho que daí que vem a história da serendipidade, que é um dos pilares do Cubo e da conexão. Inclusive acontecendo agora aqui, né? A gente já tem aqui ideias, já falando com o Roberto, desse momento aqui no Cubo, e aí como é que estão os projetos e tal, vamos falar, e de um papo desse aqui sai negócio, né? Isso que é o bacana. Lá atrás, isso foi em 2019, finalzinho de 2019, a gente se inscreveu no evento da NTT, que eram várias startups no campeonato, e o primeiro lugar ganhava uma defesa da startup no Japão. A gente foi meio de curioso e tal, bacana. Na verdade, a expectativa não era nem viajar para o Japão, era apresentar para a plateia, que já era muito qualificada ali no evento, né? E gerar a oportunidade de fazer negócio. Mas a gente se surpreendeu positivamente no evento no dia. Eu falei, caraca, ganhei uma viagem para o Japão. Sem querer, foi meio que sem querer, né? E foi assim, uma experiência incrível, incrível mesmo. Poder ir com as outras startups e conhecer e se conectar mais com a NTT, conhecendo, e de uma forma totalmente inesperada. Ô Murta, eu lembro do pitch porque você foi ousado, porque você abriu a aplicação online na hora e o pitch dele foi feito em cima da solução online, ao vivo, na hora, né? Então isso gerou o efeito wall, que a gente gosta muito. E tem muita sinergia com o tipo de startup que a gente busca, né? Ligada à inteligência artificial, muito machine learning, é toda uma aplicação muito inteligente, muito bem aplicada, né? O Murta sempre fala aí que é o Google das empresas, né? Exatamente. Até se reforça isso. depois. Uhum. Mas assim, foi incrível o matching, né, que a gente teve. Isso gerou a oportunidade de a gente juntos irmos ao Japão, mostrar a potência que a gente tem no Brasil, né, de empreendedorismo, novas soluções, né, geração da inovação de fato, né. Nesse ano a gente ficou próximo, a gente ficou em terceiro lugar entre 18 países. Quer apresentar para quem no Japão? Então, a gente tinha executivos da NTT, mas de todo o mercado de inovação lá da Ásia principalmente, mas do mundo inteiro, porque vão todas as vencedoras
dos 18 países que fazem esse evento vão para lá na final, né? E isso que é legal, porque a gente ficou em terceiro, então a gente ficou na frente de Israel, na frente de Itália, grandes players aí de inovação. Murta detonou lá. Eu tive que aprender como é que era o Konnichiwa, o Atashino na Maiué Rodrigo 10. Era para quebrar o gelo lá, eu comecei o pitch, né? Falando já que eu não falava japonês, aí começou o normal. A gente sempre deixa meio desesperado a produção, porque quando a gente fala de live demo, ele vai falar, não, mas e aí, se der errado? E a gente fala, não, pode confiar que dá certo. Tem que confiar, tem que confiar no time de tecnologia. E deu certo, né? E foi incrível porque a questão cultural no Japão é incrível, né? Eles têm um senso de coletivo que é impensável, né? É muito interessante de ver, né? O metrô, o silêncio do metrô, tem algumas coisas que marcam assim quando você vai assim, nossa, né? É bizarro. Então foi muito legal. E, às vezes esse caminho do empreendedorismo leva a lugares que a gente nem imagina, né? E tem uma parte muito legal, muito interessante aí que fica como experiência de vida. E, cara, viagem sempre tem os perrengues, tem as histórias. Que história boa traz essa viagem, assim? Tem uma coisa... Nossa, eu não imaginava isso, eu não fiz... O detalhe, né? Eu acho que da cultura japonesa é incrível. Tudo é pensado e planejado nos detalhes que pra gente chega a ser estranho, né? Então, pode ser a comida que aqui é um rap que você vai pedir, chega numa caixa, ela é toda trabalhada, ela é toda feita. Então, eu acho que eu acho que o mais surpreendeu foi um ritmo diferente, que para mim é meio exótico, né, de tecnologia, e ao mesmo tempo tem uma parte humana e coletiva diferente. Então é o que é o legal da viagem, né? Você descobrir coisas que você não está acostumado e ver que existem formas de pensar muito diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então acho que esse foi um impacto muito forte. O que eu me arrependi da viagem é que eu já vinha de uma sequência de viagens fora do Brasil e eu fiquei 3 dias no Japão. Então fica a dica, se você vai pro outro lado do mundo, pelo amor de Deus, estica isso e fica uma semana no mínimo, não vai passar 3 dias no Japão. Tá? Isso foi uma burrice. Você tem alguma história? A aplicação da inovação nos diferentes países é uma análise interessante, né? O japonês tem uma visão muito de R&D, né? Bem raiz mesmo, bem jaleco, né? Bancada. Então eles vão bem profundamente na tecnologia para depois ver como ela se aplica aos negócios, aos casos de uso. Legal. Que é diferente do Brasil, né? Primeiro a gente começa vendo a aplicação, né? O problema, de fato, né? Problema, né? Onde é que está, e depois a gente vai esmiuçando a tecnologia para aplicar nesses casos de uso. Legal. Então, isso que os japoneses nos identificam como um bom player, porque tudo que a gente faz aplicado aos negócios. Entendi. Que é uma cultura diferente, né? E eles reconhecem isso no brasileiro agora, né? Então... E eu acho que vem até cultural, né? Acho que tem aquela história do... Um amigo meu fez intercâmbio, ele sempre conta essa história. Tinha um problemaço no restaurante que ele trabalhava, e aí falaram, pô, sabe quem vai poder resolver? O brasileiro. Porque ele vai conseguir resolver um problema. E o problema, o que ele fez? Estava esquentando muito alguma coisa. Ele botou um ventilador na frente. E aí falaram, cara, aí depois daquilo, todo o problema que tinha, chama o brasileiro. Porque o brasileiro vai ter uma ideia criativa para resolver Eduardo, o problema. isso acho que é uma coisa muito interessante do brasileiro, que a gente tem que aproveitar mais, né? No Japão, eu vejo que o Japão tem uma dificuldade gigante de inovação por uma questão de hierarquia. Então, teve uma história curiosa lá de uma pessoa que veio pedir conselho pra gente, era um grupo de startups, porque ela tinha certeza de que tinha uma maneira melhor de fazer um processo, mas pela hierarquia japonesa, ela não podia jamais contradizer o chefe dela. Isso é uma coisa assim, super severa lá, né? Então, eles têm uma dificuldade. A gente pode ver qual é a startup que saiu de tecnologia do Japão nos últimos 10 anos. Né? A gente conhece o Nintendo lá atrás. Exatamente, mas eles são muito bons executores, eles são fantásticos. Então, você quer desbravar, você fez uma tecnologia, quer implementar e testar, tanto é que o Salesforce, o segundo mercado foi o Japão. Quando eles saíram dos Estados Unidos, foi para o Japão, porque eles são um testador muito forte. Agora, a gente não aproveita tanto essa parte, porque a gente tem essa flexibilidade de pensamento no Brasil, a gente tem essa liberdade, essa criatividade, mas não pode ser uma coisa desorganizada. Então, o que tinha que aprender com o Japão? Como é que a gente organiza melhor essa criatividade nossa, né, para botar em prática o negócio? E o japonês, sim, pode aprender com a gente mais esse jogo de cintura, né, essa questão de não ser tão rígido com as hierarquias, que eu acho que acaba tampando um pouco, obfuscando as capacidades de gerar novos negócios, novas ideias, fica mais difícil no ambiente japonês. E entrando em questão da sua solução, como que ela foi vista no Japão? Você falou que ficou em terceiro e tal, mas teve alguma mudança no produto? Ele consegue ser aplicado da mesma maneira que ele é aplicado no Brasil? Legal. Foi exatamente essa visão cultural que trouxe alguns insights interessantes pra gente.
porque o Lookbox é uma ferramenta muito forte para explorar dados e informações. E o que a gente aprendeu no Japão é que se eu vou massificar o produto, ele tem que ser muito mais, como é que eu diria, a ponta, né, quem executa ali na ferramenta, ele não vai ficar explorando os dados, ele já quer receber o que eu tenho que fazer. Então, o japonês, muito mais para essa disciplina, ele vai tirar dúvidas na ferramenta, ele não vai usar do dia a dia de uma forma que o Brasil usa. Então, essa parte cultural foi interessante. Decisão, né? Exatamente. O brasileiro, ele vai lá, ele futuca, ele é curioso, ele quer entender, isso funciona muito bem do Brasil. A gente viu lá na cultura e falou, não, o Lookbox, da maneira atual, não funciona no mercado japonês. Então foi interessante, não é a nossa intenção ir para o mercado japonês agora, a gente tem muito para desenvolver aqui do Brasil ainda, mas já ficou esse aprendizado, né, dessa outra maneira de pensar a aplicação do produto. E até um ponto para todos aqui que estão nos ouvindo, né, que a gente tem a parceria com a Jetro, que é a Câmara de Comércio Japonesa. Ela tem uma linha de investimento e apoio às startups que querem fazer internacionalização, colaboração bilateral Brasil-Japão. Né, conforme a gente está falando, o Brasil é um país carente de inovação, né, de jovens, né, uma população um pouco mais velha. Então eles abriram todas as linhas de fomento para levarem startups do mundo inteiro para ajudar na disrupção do país, tá? Então ficam todos aqui, lembrem, Jetro, né, a NTT Data que pode ajudar na ponte, mas é uma linha direto com a Câmara de Comércio Japonesa que pode ajudar muita gente. Oportunidade, às vezes o Brasil está meio saturado, tem a oportunidade de algo que você possa fazer lá. Eu até vou aproveitar isso também, porque a gente acabou de fechar uma rodada de investimentos do Lookbox semana passada e está super empolgado, mas essa rodada é Brasil mesmo, dominar o Brasil. Quem sabe o próximo passo, a gente não pode retomar a parceria e dar um pulo no Japão de novo. Vamos pegar o Brasil. Agora com mais tempo, né? Não, muito legal, muito legal. Acho que um case sensacional e bom conhecer vocês. Nós estamos aqui, a gente conheceu Eduardo, faz 10 minutos. Contei aí com o Cubo e com a Monk também, gerar conteúdo, falar para o mercado que vocês estão fazendo. Acho que isso é muito legal. A gente hoje tem uma parceria muito grande com a Ambev, com o próprio Cubo, para fomentar esse tipo de conteúdo, né? Acho que tem que contar a história. Pô, a história do Japão tem que sair, o pessoal tem que saber que tem essa opção, que o mercado dá para testar, então é super legal para estar falando com vocês. Para fechar, não é papo de evento, a gente não vai ficar se estendendo muito também, a gente quer almoçar também. A gente sempre gosta de fechar com 2 dicas. Todo mundo tem uma teoria que todo mundo tem 2 dicas sobre qualquer assunto. Então eu queria saber de você 2 dicas. Daria para qualquer pessoa. 2 dicas que eu quero para qualquer pessoa. Eu sou viciado em leitura. Então eu vou pegar aqui no mundo dos livros. Tem uma leitura que mudou. Ela é um pouco antiga até, mas mudou a minha forma de comportar. Eu gosto de livro que você lê e você muda algum hábito, alguma coisa, né? Então é o Por que Dormimos. Né? Então é um livro incrível, assim, fala, por que dormirmos? Porque a gente passa, se fizer certo, 1/3 da nossa vida dormindo. Se a gente fizer isso mal, todo o resto fica capenga. E o livro vai trabalhando isso de uma forma muito interessante. Depois que eu li, eu mudei meu comportamento de como é que eu trato meu sono, né? E uma outra dica ainda na leitura, eu também gosto muito de biografias, e a biografia do Isaac Walterson, do Leonardo da Vinci, é incrível. É incrível também porque é um ser humano completamente diferente, né? que andou por todas as áreas, né, o Leonardo da Vinci, e você vai com muita profundidade, é muito legal ver como é que ele fez isso. Então acho que são 2 dicas aí que eu vou deixar para o nosso ouvinte. O Murta não falou, mas ele tem uma memória incrível aí. O cara... Bom, a minha dica, a gente fez agora um programa chamado We Awards, que é da área da saúde. E quando a gente tabulou os resultados, Murta, muito interessante. Nunca tinha visto isso em todos os meus anos de empreendedorismo. Eu já tive startups também, mas eu nunca tinha visto. A gente teve 165 inscrições, startups inscritas de todo o território nacional, chamando atenção lá para o Nordeste, que agora tem para o Sul também, grandes centros, hubs de inovação importantes, né? Mas das 164, a gente teve 54% das startups que são empreendedoras mulheres. A gente teve 70% das soluções ligadas a tecnologias disruptivas para a área da saúde, né? Não mais só inteligência artificial, mas muito uso de blockchain, muito uso de robótica, muito uso de IoT novo, né? Na nova roupagem de IoT, muita realidade estendida. Então, assim, a hora que a gente tabulou o cenário de health techs, a gente teve uma surpresa enorme e incrível, né? E a doutora Lina Mara, que é uma das nossas, que foi secretária, né, do Estado da área da saúde,
ela falou bem, falou, não desistam, né? Porque aqui estão os números que demonstram claramente que a persistência ajuda a transformar até um setor que era de healthcare. Caramba. Muito legal. Show. É isso, galera. Muito obrigado. Prazer conhecê-lo e vamos curtir o Conecta agora. Curtir o Conecta, muito conteúdo bom. E valeu, até o próximo. Obrigado, Monco.